Instituto Técnico Start. Esta aula foi desenvolvida pelo Sistema de Ensino Start, cujo lema é Mais do que ensinar, surpreender o aluno. Essa é a aula na modalidade EAD, faz parte de uma série chamada Eletricidade Básica, aula 7. Nesta aula iremos abordar o tema alicate amperímetro. Esse será o modelo utilizado, alicate amperímetro digital. Alguns anos atrás, se quiséssemos medir tensão ou corrente, teríamos que ter um instrumento para cada grandeza. Para medir tensão, teríamos que comprar um voltímetro. Para medir corrente, um amperímetro. Com o avanço da eletrônica, conseguimos juntar esses instrumentos em um só. Aqui nós temos o alicate amperímetro. Vamos estudar um pouquinho sobre o alicate amperímetro. Aqui eu tenho a garra, que serve para captar a corrente de um cabo. Aqui nós temos o gatilho, que serve para abrir a garra. Aqui nós temos a chave seletora, ao qual nós iremos selecionar qual instrumento nós iremos utilizar, bem como a sua faixa de medida. Aqui temos o display, o qual irá apresentar os valores medidos. Aqui nós temos o terminal de entrada para as pontas de prova. Aqui é o terminal de entrada se quiser medir tensão ou resistência, é a ponta de prova vermelha. Aqui a ponta de prova comum, terminal de entrada comum, iremos utilizar a ponta de prova preta. E aqui iremos utilizar a ponta de prova vermelha, basta retirar a ponta de prova do 5 e colocar a ponta de prova na entrada 7. Essa entrada 7, a XT, serve quando nós quisermos medir resistência de isolação. E aqui é um botão Pack Hold que serve para travar o valor medido. Observe, aqui meu alicate amperímetro, se eu pressionar na garra, abre, se eu pressionar no gatilho, abre a minha garra e aí eu posso colocar o cabo aí dentro, tá bom? Aqui nós apresentamos também a nossa ponta de prova que vai ser utilizada para medir tensão ou teste de continuidade, mais adiante veremos isso. Vamos lá, quais são os símbolos utilizados no nosso alicate amperímetro? Aqui nós iremos aprender a parte básica do alicate amperímetro, veja que este é um curso de eletricista. Iremos aprender a medir corrente e tensão. O símbolo para representar corrente é o A, de ampere, e o símbolo para representar tensão é o V, de volts. Podemos medir tensão ou corrente contínua ou alternada. Se for contínua, utilizamos este símbolo. Se for alternada, o símbolo de uma onda. Em alguns instrumentos não é utilizado esse símbolo, e sim uma sigla. Se for contínua, DC, que do inglês, corrente contínua. E se for alternada, AC, que do inglês, corrente alternada. Vamos a um exemplo. Aqui neste instrumento, dando um zoom no seu seletor, ele está indicando em off, que está desligado. Se formos mexer no nosso seletor, está indicando por A, que significa corrente, alternada uma vez da onda que está aparecendo embaixo da letra A. Observe que esse instrumento, o seletor está apontando onde está em vermelho, mas na parte de baixo ele está refletindo. Esse é um instrumento que ele reflete alguns valores. Tem a facilidade de você diminuir o erro na hora de selecionar o que você está medindo, uma vez que essa parte vermelha do seletor pode sair. Vamos lá, aqui é o V, tensão, e embaixo tem uma ondinha, então eu vou estar medindo tensão alternada. E aqui é um V e o símbolo embaixo é um tracejado, tensão contínua. E aqui, onde aparece tipo uma onda sonora, é um teste de continuidade. Nós iremos falar mais adiante do que é esse nosso teste de continuidade nas próximas aulas. Vamos lá, aqui é um outro instrumento. Pessoal, eu estou mostrando vários tipos de instrumento, porque não importa o instrumento que você irá utilizar, é sempre o mesmo método. Vamos lá, está em off. Se eu seleciono aqui, estou medindo AC, quer dizer que é alternada, e o A final quer dizer que é corrente, então é corrente alternada. Observe que aparece 1220. O que isso quer dizer? É a escala do meu instrumento. Quando eu coloco em 1000, eu posso medir até 1000 amperes. Quando eu coloco em 200, eu posso medir até 200 amperes. Se a corrente for maior do que 200, vai queimar o meu instrumento. Qual é a desvantagem de eu colocar em 200? É que eu tenho uma escala menor. E qual é a vantagem? Eu aumento a precisão. Vamos entender? Vamos imaginar que eu tenho um circuito cuja a corrente real é 21,75 amperes. Se eu colocar na escala de 1000, o que irá aparecer para mim no meu instrumento, como exemplo aqui, pode ser que apareça 21 amperes. Se eu diminuir a escala, colocar para 200, pode ser que já venha aparecer aí 21,7, ou seja, me aproximei mais do valor real que está aparecendo aí. Posso diminuir para 20 amperes a escala? Não, pois pode queimar meu instrumento, uma vez que a corrente a ser medida é maior do que 20 amperes. Deu para entender? Vamos lá. Aqui é ACV. AC quer dizer que é alternada e o V quer dizer que é tensão alternada. Esse 200 quer dizer que eu posso medir uma tensão de até 200 volts e esse 750 uma tensão de até 750 volts. Aqui eu tenho DCV. DC é contínua e V é de tensão.
E aqui eu tenho a minha medida de teste de continuidade. Esse instrumento tem outras medidas também, mas aqui iremos abordar só esses três. Vamos ver como ele funciona para medir, né, corrente elétrica. Então, se eu quiser medir corrente elétrica, vamos entender um pouco do seu princípio de funcionamento da garra do nosso alicate amperímetro. Basta eu colocar o meu alicate amperímetro aqui. Como é que ele consegue fazer essa medida sem ter que cortar o cabo, apenas colocando a garra ao redor do cabo? Vamos entender como ele consegue fazer isso. Para isso, nós temos que entender que, alguns anos atrás, Oersted fez o seguinte experimento. Ele estava estudando circuitos elétricos e ao lado de um cabo tinha uma bússola. E ele percebeu que quando ele ligava esse circuito, a bússola se movia. Na época não se tinha a relação entre corrente e campo magnético, mas se sabia que a única coisa que poderia movimentar a bússola era um campo magnético. Então ele chegou à seguinte conclusão, que uma corrente elétrica ao passar por um condutor gera o que eu chamo de um campo magnético, ou seja, ele conseguiu concluir isso. Na época só tinha corrente contínua, mas hoje nós temos também corrente alternada. Ou seja, a conclusão de Oersted nos dias atuais seria corrente contínua. Observe só, se eu tenho uma corrente contínua passando em um cabo, eu vou ter ao redor dele um campo magnético estático parado. Como hoje eu tenho corrente também que é alternada, em uma corrente alternada, em um cabo, observe que eu estou vendo o cabo na outra figura ao lado, é como se fosse um cabo de frente. Então, em corrente alternada, o campo magnético é um campo magnético variado. Isso foi o que Oersted, através dos experimentos de Oersted, é o que a gente consegue concluir hoje. Lembre que Oersted só concluiu em corrente contínua, pois não tinha corrente alternada lá. Depois veio Faraday. Faraday pensou, se corrente elétrica gera campo magnético, ele verificou, vamos verificar se campo magnético gera corrente. Ele pegou uma bobina, pegou um galvanômetro, que eu estou representando para medir a tensão aqui, e colocou um ímã. E verificou que o galvanômetro não se mexeu, ou seja, ele verificou que campo magnético não gerou corrente. Porém, quando ele mexia com o ímã, observe, surge uma tensão. Uma hora é positiva, outra hora é negativa. E aí ele chegou à seguinte conclusão. Campo magnético estático não gera corrente elétrica e campo magnético variado gera corrente elétrica alternada. Pessoal, juntando tudo isso, que é o que eu tenho aqui, esse aqui são 4 coisas muito importantes que ajudam a entender várias coisas na eletricidade. Corrente contínua gera campo magnético estático, corrente alternada gera campo magnético variado. Campo magnético estático não gera corrente elétrica, campo magnético variado gera corrente elétrica alternada. Vamos entender agora aqui. Quando eu coloco um alicate amperímetro aqui e eu tenho um cabo, se por este cabo está passando uma corrente alternada, então eu vou ter ao redor do cabo um campo magnético alternado. Isso irá fazer com que na minha garra, que ela por dentro ela é metálica, então se por dentro de uma bobina está passando um campo magnético variado, vai fazer com que surja nesse meu cabo uma corrente alternada. Tudo beleza? Agora, aqui, se eu tiver neste cabo, vou colocar o meu alicate amperímetro, estiver passando uma corrente contínua, ou seja, um campo magnético gerado também será contínuo. E aí ele não vai conseguir medir nada, porque campo magnético contínuo não vai gerar corrente na minha garra, tá ok? Então é por isso que esse alicate amperímetro não consegue medir corrente contínua. Existe um outro instrumento que consegue medir corrente contínua, que é o multímetro, que é o que a gente vai ver mais em outras aulas mais adiante. Tudo bem? Parabéns por escolher a Start. Dúvidas 91 98101 3586.